coisas e entrei e não botei para gravar. Obrigado aí, viu? Já está começando a gravação. Realmente foi Professor, esquecimento mesmo. Diga, professor, Stefano. antes do senhor iniciar o conteúdo propriamente dito, o senhor poderia falar como é que vai ser a sua avaliação? Vai ser a mesma. Eu estou ainda esperando uma definição, né, da coordenação. A coordenação ontem deu uma orientação. Eu não sei se vai mudar ou não, vamos ver. A orientação que a coordenação passou ontem era que a avaliação seria no dia que está marcado, nosso dia é quarta-feira, né, dia 7, salvo engano, deixa eu olhar aqui, é isso mesmo, dia 7, né? E a princípio era para ser no horário da aula, depois foi dito que pode ser o dia inteiro, então seria liberado de manhã para vocês fazerem até o horário ali da aula, né? Vamos ver se vai mudar. No semestre passado, vocês sabem como a gente fez, eu dei uma semana para vocês fazerem, mas se a orientação for para ser feito no dia, então a gente não vai poder fazer a mesma sistemática, tá certo? A minha ideia é continuar com o trabalho em grupo, não veio nenhum direcionamento em sentido contrário, tá? Então, na verdade, eu estou esperando da coordenação uma melhor definição, porque foi dada uma definição que era para ser feita uma atividade durante o horário da aula, e a coisa já está começando a ser flexibilizada, né? Então, vamos ver. Se não, se mantiver o que está, a minha ideia é permitir o trabalho em grupo e vai ser durante o dia, ou seja, eu vou liberar bem cedinho, lá 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, uma coisa assim, eu libero a atividade para ser feita até o horário da aula. Então, nossa aula termina às 20 horas, teria que ser feita até 20 horas do dia 7. Tá certo, Stefano? Mas eu não consigo lhe dar mais dados, até porque minha ideia de avaliação era outra. Era fazer a mesma sistemática do semestre passado, ou seja, eu disponibilizar isso com uma semana de antecedência, vocês teriam uma semana para fazer e entregar no dia da avaliação. Não era assim? Eu deixava o prazo até 23h59 do dia, né? Mas a orientação ontem foi outra e está mudando. Cada hora eu vejo uma mensagem diferente no grupo. Então, vamos esperar, aguardar mais um pouco amadurecer esse posicionamento da coordenação. Vai ser no mesmo esquema, vão ser ali um estudo de casa, eu vou botar, se for só para fazer no dia, eu vou botar menos perguntas. Maria Paula, a minha ideia é fazer por equipe, tá? Até 3 alunos, como foi no semestre passado. Se não houver nenhuma ordem em sentido contrário, vai ser assim. Pode ser individual e pode ser por equipe de até 3 alunos. E aí não dá para passar de 3 alunos, tá certo? Mas, entendeu, Stefan? Eu estou aguardando um posicionamento mais consolidado da coordenação, tá bom? Como foi algo solto que foi divulgado ontem para os professores, e parece que está chegando em vocês, né? Parece que a coisa ainda não está muito direcionada. Então, vamos ver aí, acho que até o final de semana vai ter um posicionamento mais concreto, tá bom? Mas vai ser estudo de caso, vai ser em grupo, né? Vai ser em grupo, até 3 alunos, não pode passar de 3 alunos, tá? E só falta essa definição, se eu posso liberar antes ou se eu tenho que liberar só no dia, tá certo? Ok, Certo, professor. tá certo, professor. Assim que Até eu tiver um porque, posicionamento melhor, eu dou um posicionamento melhor, mais consolidado para vocês. A minha ideia era, por exemplo, semana que vem eu já liberar para vocês me entregarem na outra, mas Inclusive, parece que isso não vai poder. professor, tem até um áudio do professor Otto, que acho que eles vão mandar para os senhores também, que tem uma outra turma que entrou em contato com ele respondeu exatamente para a turma, mas também estendendo aos demais. Que, inclusive, ele diz até assim, no áudio dele, que uma das coisas que seria que o mínimo seria de 4 horas, mas que aí deixaria que os professores fizessem da melhor forma possível que eles entendessem. Então, automaticamente, isso vai chegar até os senhores, Mas conforme o senhor disse, né? não, isso já chegou, só que depois foi falado que era para ser liberado no mesmo dia, só liberaria de manhã, bem de manhã cedo, para ser feito durante o dia. Ah, entendi. Entendeu? Então, foi essa última, né? Teve essa ideia, né, que a gente teria maior flexibilidade, mas aí a ideia é que a flexibilidade não chegue igual a gente fazia, pelo menos eu fazia, eu não via nenhum problema nisso, de liberar na semana anterior. Então, por isso que eu não vou dar. Certamente eu vou ter uma certeza, uma coisa mais consolidada até a semana que vem.
Se já tiver consolidado, semana que vem, no nosso encontro 5, eu já dou a notícia, e se for o caso, eu já estarei liberando a atividade. Se não, eu digo, ó, vai ser liberado no dia, ou eu vou liberar final de semana, para vocês terem 3 dias para fazer, alguma coisa assim, tá certo? Mas eu estou aguardando aí ver se a gente tem um direcionamento mais seguro, tá bom? Mas vai ser o estudo de caso e até então vai ser em grupo. Eu não vi nada em sentido que não pudesse fazer em grupo, tá bom? Tá joia, Cifra? Tá joia, Geraldo? E aí eu mantenho vocês Tranquilo, doutor. informados no Tranquilo. próximo encontro, na quarta-feira que vem, certamente já vai ter uma coisa bem definida. Beleza, Foi boa, obrigado. professor. Muito obrigado. Tá joia? Em relação aqui ao conteúdo, então, gente, de extinção do crédito tributário e exclusão, tem alguma pergunta, não? Se não tiver nenhuma pergunta específica, eu vou começar aqui a fazer algumas considerações aqui dos aspectos mais importantes. Alguém Professor, abriu? Diga eu isso. só queria saber sobre a questão da compensação. Eu Certo. entendi, eu entendi bem a sua explicação, Uhum. só que o que eu gostaria de saber é como é que se daria o pagamento de um valor a mais, Sim, sim. certo? Uhum. Eu entendi, porque tem ali o parágrafo único do 170, ele fala que reduz 1%, né? Vamos lá, então vamos aproveitar aqui e abordar a compensação com vocês, tá? A compensação é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, ou seja, ela encerra, ela suprime do mundo jurídico o crédito tributário. Falou em extinção, eu estou matando o crédito tributário, estou tirando ele do mundo jurídico. E a extinção do crédito tributário pela compensação é quando você tem uma situação em que o fisco, né, a União, o Estado, o município, e o devedor, o devedor também, eles são credores, o contribuinte, melhor dizendo, eles são credores e devedores reciprocamente. Então, o fisco tem lá um crédito para receber do contribuinte, e o contribuinte tem um crédito para receber do fisco. Isso é a compensação. Lembrar que a compensação depende de lei específica, então tem que ter uma lei dizendo como vai acontecer a compensação. É o que fala aqui o artigo 170 do Código Tributário. Ele fala o seguinte: a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a compensação. Então, tem que ter uma autorização legal para que isso aconteça. Isso em razão exatamente da natureza do crédito tributário. Lembrar que ele decorre de um tributo e, portanto, tributo ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada e, por isso, ele deve ser extinto também na forma da lei. Deve ter uma lei autorizando essa compensação. E aí ele fala o seguinte: autorizar créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. Então, veja, o crédito tributário, ele já vai ter que estar constituído, porque ele é um crédito tributário. É possível que ele já esteja vencido, ou seja, já passou o prazo de pagamento, ou que ainda não passou o prazo de pagamento, vencido ou vencendo, mas já tem que ser lançado, porque ele já é um crédito tributário. E aí o que acontece? Lá no parágrafo único ele fala: se o crédito do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte para com o fisco, ou seja, o que ele tem para receber lá do Estado, o que ele tem para receber do município ou da União, o precatório. Normalmente, qual é o crédito que a pessoa tem para receber de um ente público? É o precatório. Se o precatório, né, se esse crédito ele é vincendo, ou seja, ainda não está na época da fazenda pública pagar ao contribuinte, ele ainda não venceu, ele ainda está no prazo de pagamento. O que vai acontecer? A lei vai estabelecer como vai ser feita essa compensação. Porque se ele vai receber antes do prazo, entre aspas, né, ele não vai estar usando esse crédito antes do prazo? Vai. Como ele vai usar esse crédito antes do prazo, a lei vai dizer como vai fazer isso, porque ele vai estar resgatando algo que ainda não era hora de resgatar. É como se ele estivesse recebendo
um cheque pré-datado antes do momento que ele está pré-datado. Então, se está recebendo antes, vai falar, não, então você vai me dar um desconto, porque eu estou te pagando antes do prazo que eu tinha para pagar, eu quero um desconto. A lei vai dar esse desconto. Mas se a lei, é o que diz o parágrafo único, não dispuser sobre esse desconto, como é que vai ser o desconto? Vai ser uma redução de 1% ao mês, pelo tempo que for decorrer da data da compensação até o vencimento. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho precatório para receber da União. E eu devo também imposto de renda para a União. O meu precatório que eu tenho para receber, ele só vai ser pago pela União no ano de 2023. Então, o vencimento lá é janeiro de 2023. Nós estamos em setembro de 2020. E eu quero compensar, ao invés de eu pagar o imposto de renda que eu estou devendo, eu quero compensar esse precatório que eu só vou receber em janeiro de 2023. Se não houver lei específica regulando essa antecipação do meu crédito, vai aplicar o Código Tributário, significando o seguinte: se eu vou compensar agora em setembro algo que só vence lá em janeiro de 2023, então eu tenho que pegar, estamos em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, 3 meses, mais 2021 e 2022, 24 meses, 27 meses. Então, se meu precatório ele vale R$10.000, vai ter que descontar 27% do meu precatório, porque não são 27 meses até janeiro de 2023, que é quando eu receberia, vai descontar 1% ao mês. Entre a data da compensação, que é agora, que eu quero compensar, até a data que eu iria receber. Entendeu, Cefrão, o funcionamento do parágrafo único? Lembrando que o parágrafo único ele é uma norma supletiva, né? Ele diz o seguinte, olha, se a lei não dispuser de forma diferente, pode ser que você tenha a lei federal regulando a compensação que trate de forma diferente, até pior para o contribuinte, viu? Não quer dizer que ele não pode botar 2% ao mês, não, pode. Se a lei específica falar que é 2% ao mês, vai descontar 2% ao mês. Aí, às vezes, o contribuinte não vai ter interesse em usar o precatório. Mas se a lei não dispuser dessa antecipação do crédito com a Fazenda Pública, será de 1% ao mês, considerando o mês da compensação até o mês em que ele seria pago. Esclareceu esse, Cefran? Agora, aproveitando que a gente entrou em compensação, eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Para o artigo 170A, de nada, Cefran, o artigo 170A, que ele traz, na verdade, um dispositivo que contempla o entendimento que já tinha sido consagrado no STJ. Olha o que ele fala. Ele diz que é vedada a compensação, por meio de aproveitamento de tributo, de situação que esteja em contestação pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado. O que ele quer dizer aqui? Que enquanto não tiver trânsito em julgado, por exemplo, eu entrei com uma ação de repetição do débito tributário. Ou seja, eu paguei um tributo, mas esse tributo eu entendo que é indevido, e entrei com uma ação de repetição do débito tributário. Pedi uma tutela, e aí o juiz nem poderia conceder essa tutela, mas digamos que eu pedi a tutela e o juiz me deu a liminar. Essa liminar não vai durar 30 segundos. Por quê? Porque só é possível a compensação de tributo em discussão judicial após o trânsito em julgado. Ou seja, ainda que eu tenha direito, o juiz reconheça que eu tenho direito à repetição do débito, eu receber um valor que eu não paguei, eu só posso ter a compensação desse valor que foi reconhecido com o trânsito em julgado da sentença que reconhece o meu direito a essa devolução desse tributo pago. É isso que diz o artigo 170A, que traz que traz o que já estava contemplado na súmula 212 do STJ. Tá bom? E interessante é o seguinte, a súmula 212, quando a gente lê ela rapidamente, parece que ela conflita com a súmula 213. Né? Porque diz, o mandado de segurança é a ação adequada para a declaração do direito à compensação. Tranquilo, mas esse direito à compensação
só vai se dar quando houver o trânsito julgado. Você pode, então, ingressar com uma ação de mandado de segurança, desde que você tenha direito líquido certo, que você não precise de produção de prova, né? É prova só documental, mandado de segurança só admite prova documental. Se tem que ter dilação probatória, não dá para usar mandado de segurança, né? Se precisa fazer perícia, se tem que ouvir testemunha, não dá para usar a mandado de segurança, né? Mas, mesmo sendo mandado de segurança, você não vai poder compensar enquanto não transitar em julgado, tá? Então, não há conflito entre a súmula 212 e 213, assim como também não há conflito entre a 213 e a 460, porque a 460 diz assim: é incabível o mandado de segurança para convalidar compensação realizada pelo contribuinte. Aí vocês vão falar, pronto, professor, agora eu terminei de não entender nada, porque primeiro o senhor falou da súmula 212, que só pode compensar no trânsito julgado. Depois vem dizendo que o mandado de segurança pode usar para compensação. E depois vem a 460 dizendo que não pode compensar pelo mandado de segurança, mas leia com atenção a 460. Olha o que ele está falando. Para convalidar compensação realizada pelo contribuinte. O que acontece aí? Muitas vezes, alguns contribuintes estavam fazendo a compensação automática. O que eles faziam? Não, eu tenho aqui um precatório para receber, ele não entrava com pedido de compensação, ele ia e já compensava, lançava o crédito do precatório na contabilidade dele e dizia que estava se valendo de um direito líquido certo lá, que era o precatório que ele tinha para receber. Só que isso está errado, porque a compensação depende de anuência da autoridade. Então, tem que entrar com requerimento para que haja compensação. Autoridade fazendária, lógico. E aí, o que a pessoa fazia? Ela jogava isso na escrituração contábil, esse precatório, para aproveitar o crédito, e depois o que ele fazia? Entrava com mandado de segurança para chancelar aquela compensação que ele já fez sem o devido processo administrativo. Então, a súmula 460, ela diz o seguinte: não cabe mandado de segurança para convalidar compensação feita pelo contribuinte à revelia do fisco. É isso que ele quer dizer. Quando ele fala dessa compensação realizada pelo contribuinte, é quando o contribuinte vai, joga na escrituração contábil a compensação de algum crédito com a fazenda, sem ter a autorização da fazenda. Ok? E aí o STJ diz que não cabe mandado de segurança nesse caso. Ficou claro aí a súmula 212, 213 e 460 do STJ? Beleza? Então, vamos em frente aí. Deixa eu ver de compensação. Tranquilo, Bom, tranquilo. tá, joia. Eu aproveitei aqui e acabei abordando o que eu achava importante de compensação. Alguém tem mais alguma pergunta sobre extinção do crédito tributário ou sobre exclusão do crédito tributário? Não? Então, eu vou fazer um apanhado geral agora, tá certo? Vou aproveitar aqui. Então, eu vou começar aqui pela extinção do crédito tributário, tá bom? Lembrar que na extinção do crédito tributário nós temos várias hipóteses. Essas hipóteses são taxativas, assim como na suspensão, as hipóteses de exclusão e de extinção do crédito tributário têm que estar previstas no Código Tributário, né? Então, não pode haver lei, né, nem lei ordinária criando hipótese de extinção de exclusão, porque isso tem que ser por meio de lei complementar. Tá? Isso faz parte de norma geral de direito tributário, lá no artigo 146 da Constituição. Então, essa matéria tem que ser regulada por lei complementar, tá certo? Então, não pode haver ampliação desse rol, a não ser que seja por meio de lei complementar. E vamos começar falando sobre o pagamento, tá? Que é a hipótese mais comum de extinção do crédito tributário. Normalmente, os créditos tributários são extintos pelo pagamento. E aí a gente precisa conhecer, lembrar, e eu já comentei no vídeo, mas aprofundar aqui, algumas regrinhas que o Código Tributário traz, que diferem daquelas regras que a gente conhece lá do nosso Código Civil. Então, a gente tem que ter o cuidado de saber que algumas regras do Código Civil, elas não têm aplicação, porque o Código Tributário é norma especial.
e norma de direito público. Então, por isso, as normas de direito privado, lá do Código Civil, elas só têm aplicação supletiva, só aonde houver omissão no Código Tributário. Então, primeira questão é sobre a acumulação de multa e tributo, lá no artigo 157 do Código Tributário. Tá? Havendo acumulação de multa e de tributo, o pagamento de uma parte do crédito tributário não afasta a obrigação do pagamento do remanescente. Ou seja, eu devo o tributo, que é R$ 1.000, e mais a multa, que é 500. Se eu pagar R$ 1.000 do tributo, não significa que, porque eu paguei o tributo, que é a parte principal, que a parte relativa à multa ela está resolvida. Não, porque o crédito tributário ele continua subsistindo pelo saldo remanescente. E lembrar também o artigo 158, que fala da presunção de pagamento do crédito tributário. Então, se você paga uma parte do crédito tributário, não significa que você está pagando ele todo. E quando você, ainda que você pague um crédito tributário, não significa que os anteriores foram quitados. Então, se você pagou lá o crédito tributário desse mês, não significa que você está adimplente com os créditos anteriores, porque cada crédito tributário é extinto de per si. O fato do fisco aceitar o pagamento de um tributo agora não significa que ele está reconhecendo a sua adimplência pretérita. A sua adimplência pretérita, ela só vai acontecer se você pagar os créditos tributários que estão em aberto para trás. É o que estipula o artigo 158. A regra do artigo 159, quanto ao local do pagamento, o local do pagamento é o local do domicílio do sujeito passivo. Essa é a regra, salvo se a lei tributária dispuser de forma em contrária. Por exemplo, você pode ter uma taxa dizendo que ela tem que ser paga lá no órgão público, lá na autarquia. Então, ela tem que ser paga na autarquia, ainda que você esteja domiciliado em outro município. Você vai ter que se deslocar até a autarquia para pagar. A regra é que o domicílio tributário do sujeito passivo é que é o local de pagamento, exceto se a norma tributária de cada tributo dispuser de forma diferente. É o artigo 159 do Código Tributário. O artigo 160 traz uma questão importante, que é o prazo de pagamento. A regra geral de prazo de pagamento do tributo é qual? É 30 dias a contar da notificação do contribuinte. Onde é que está essa regra geral? No artigo 160 do Código Tributário. Então, regra geral, prazo de pagamento de tributo, 30 dias a contar da notificação do contribuinte. Entretanto, essa regra geral, ela pode ser excepcionada conforme a lei de cada tributo. Tanto é que o artigo fala assim, quando a legislação tributária não fixar tempo do pagamento, vocês vão ver que a maioria dos tributos já vem com data, a lei já diz, ó, tem que ser pago até o dia 15 de cada mês, tem que ser pago até o dia 10 de cada mês. Então, isso aí significa o seguinte, já tem a data fixada na lei. Então, se tem a data fixada na lei, vale a data da lei de cada tributo, tá bom, gente? Mas, se a lei não dispuser, vai aplicar a regra do nosso Código Tributário. 30 dias a contar da notificação do contribuinte. Lembrando que essa regra geral não se aplica aos tributos lançados por homologação. Por que não se aplica aos tributos lançados por homologação? Justamente porque os tributos lançados por homologação não são aqueles que o contribuinte faz o lançamento e depois ele mesmo paga. Se ele mesmo faz o lançamento e paga, então não tem como ele ser notificado, concorda? Então, por isso, essa regra do artigo 160 não se aplica aos tributos lançados por homologação. Ok? Para essa observação? Vamos aqui ver o que mais. A questão da mora, né? O artigo 161 do nosso Código Tributário disciplina
a questão da mora no pagamento de tributos, tá? Então, ele fala que o tributo não pago até ou integral, né, ou parcialmente, o tributo ainda em aberto, o crédito tributário em aberto, após a data do vencimento, ele é acrescido de juros de mora e eventuais penalidades cabíveis. Tá? Então, sempre você vai ter aplicação de juros de mora e penalidades cabíveis. E vem o parágrafo 1º e diz lá que os juros de mora, se a lei não dispuser, vai ser de 1%. Por isso que lá, quando vocês estudam lá no Código Civil, lá diz lá no Código Civil que a mora vai ser aplicada, a mesma mora dos créditos da Fazenda Pública, e aí o professor lá, de Direito Civil, fala para vocês que é 1%, esse 1% vem aqui do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário. Por isso que ele diz que é 1%, porque é o que está no artigo 161, parágrafo 1º, tá? E outra questão também é o parágrafo 2º, que excepciona a aplicação de juros de mora e multa na pendência de consulta. O que ele quer dizer com isso? Consulta é um procedimento administrativo em que o contribuinte, nas situações em que determinada aplicação da norma tributária ela é duvidosa, o contribuinte ele pode solicitar ao fisco uma consulta, e o fisco vai funcionar ali como um mecanismo mesmo, um instrumento de orientação jurídica tributária, e formula a consulta porque ele não sabe como é que ele vai pagar aquele tributo, se ele está calculando certo, se a legislação está correta. Então, o que ele faz? Quando ele faz a consulta, enquanto está o fisco analisando o pedido de consulta, o contribuinte não está sujeito aos efeitos da mora. Então, ele não está sujeito à multa de mora, não está sujeito a juros e correção monetária. Por quê? Porque ele formulou uma consulta. Obviamente que, cientificado da consulta, o contribuinte, então, ele vai estar sujeito, a partir dali, cientificado, ele vai ter 30 dias para poder pagar aquele crédito tributário. E aí, se passar esses 30 dias após a cientificação do resultado da consulta, fica ele sujeito, né, a penalidade de juros de mora. Mas enquanto estiver no processamento da consulta, enquanto ele não é notificado da resposta à consulta, ele não pode sofrer nenhuma penalidade e nem imposição de juros e correção monetária. O que mais? Pagamento, compensação, a gente já conversou. Transação, né? A transação não tem muita dificuldade, vocês que conhecem, estudam bem essa questão de composição, mediação, né? A transação ela é justamente fruto de um processo de composição entre o fisco e o contribuinte. Ao invés do fisco e contribuinte litigarem até chegarem ao final do processo, a lei aqui, o Código Tributário, possibilita que eles, mediante concessões mútuas, não é? E aí vocês que sabem bem essa questão de mediação e conciliação, etc., estudam bem isso, sabem que a concessão tem que ser mútua, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um acordo que não tem concessão nenhuma dele, né? O acordo é só para outra parte, né, abrir mão de tudo e ela não quer abrir mão de nada. Então, isso aí nunca vai ter acordo nisso, né? Porque tem que ser concessão mútua. E essas concessões mútuas servem para extinguir processos que estão em tramitação. Então, o primeiro requisito, tem que ter processo de tramitação do fisco, então tem que ter execução fiscal, tem que ter processo de tramitação do contribuinte. Pode ser o embargo do devedor, pode ser uma ação anulatória de débito fiscal, pode ser uma ação de repetição de indébito. É preciso que haja litígio entre fisco e contribuinte. E o litígio não é só a execução fiscal, tem que ter uma ação contrária do contribuinte, tá? Outro ponto importante é o seguinte, que é o maior problema para que aconteça as transações. Às vezes, os advogados e os estudantes não entendem por que a Fazenda não faz acordo, por que o INSS não faz acordo, porque tem que ter lei, gente.
Se não tiver lei autorizando a Procuradoria do Município, a Procuradoria do Estado, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional a transigir, eles não têm como transigir. Olha o que fala o artigo 171. A lei pode facultar. Além de ser uma faculdade, tem que ter uma autorização legal. Se não houver essa autorização legal, não tem como. É por isso que, às vezes, né, vai lá o INSS e entra com petição dizendo não temos autorização para celebrar acordo nesses autos. Por quê? Porque aquela matéria precisa ter uma lei autorizando que o representante do poder público, no caso, o procurador federal, o advogado da União, o procurador da Fazenda Nacional, transija, e ali vai dizer, a lei vai dizer até onde ele pode transigir. A lei vai dizer, olha, ele pode transigir lá, no primeiro grau pode transigir até assim, no segundo grau, para transigir tem que ser procurador regional. E aí vai a lei dizendo, né, quando que vai, quem é que vai ter poder para transigir, tá certo? Então, a transação em matéria tributária tem que ter lei específica, tá? Autorizando os agentes públicos que desempenhem o papel de representar em juízo o ente público, e aí, na Fazenda Nacional, o procurador da Fazenda Nacional em matéria tributária, tá? No Estado, o procurador do Estado, no município, o procurador do município, autorizando ali a lei que eles possam fazer as transações, eles possam renunciar à parte ali do crédito tributário, à parte da dívida tributária, e o contribuinte renuncia à parte ali do que ele teria de eventual direito numa ação de repetição de débito tributário. Tá? Então, lembrar que a transação ela exige essa lei autorizando. E lembrar também que já tem que ter ação ajuizada. Não há possibilidade aqui da chamada transação preventiva. Né? Não há possibilidade de transação extrajudicial para prevenir um litígio. Pré-processual, perdão, de transação pré-processual em matéria tributária. Tá? Porque é preciso que haja o litígio. Enquanto, se não houver o litígio, não vai nem ser possível pensar em transação. Havendo litígio, tem que ter a lei específica autorizando, certo? Isso é a transação. Remissão, né? A remissão é o perdão que se concede, o fisco perdoando determinadas dívidas do contribuinte. E lembrar que esse perdão, ele tem que também estar amparado em lei. Para você ter, então, a aplicação da remissão, tem que ter uma lei específica concedendo a remissão. E aí o fisco vai analisar caso a caso se aquele contribuinte vai preencher os requisitos. Normalmente, a remissão ela é específica. A única remissão que a autoridade geralmente faz, e ela é uma remissão total, é aquela remissão de crédito tributário de pequeno valor. Normalmente, o contribuinte não precisa nem requerer a remissão. Quando é pequeno valor, a própria autoridade fazendária vê lá, se está abaixo do valor já que a lei estipula de remissão, ele mesmo vai dar o comando lá no sistema da Receita e faz a extinção do crédito tributário pela remissão. Mas as remissões que dependem de comprovação de preenchimento de requisitos pelo contribuinte, essas dependem de despacho administrativo, e são remissões específicas. Lembrando que, no caso da remissão, vai aplicar aquela regrinha lá do artigo 155 da moratória. Né? Quem é que lembra a regra lá da moratória? Lá do artigo 155. É aquela moratória, né, que você tem a revogação, entre aspas, da moratória. Quando que ocorre lá a revogação? Que a gente viu que, na verdade, é a anulação. Duas hipóteses: quando o contribuinte deixa de preencher os requisitos da lei concessiva da moratória. Segunda hipótese, quando o contribuinte agiu com dolo, fraude, simulação para obter a moratória. Aqui vale a mesma regra. Na remissão, se o contribuinte deixa de preencher os requisitos para ter direito à remissão, o que vai acontecer? Vai acontecer, abre aspas, a revogação,
e o contribuinte vai pagar esse crédito que anteriormente estava em vias de remissão. E ainda, se ele agiu com fraude, nesse caso, ele paga o crédito, ainda paga com juros, correção monetária e multa. Tá? No primeiro caso que eu falei, se ele apenas deixa de preencher o requisito, ele vai pagar, mas sem incidência de qualquer penalidade de juros. Tá? Que é a regra lá do artigo 155. Conversão do depósito em renda é outra hipótese também de extinção do crédito tributário. Essa conversão do depósito em renda, ela se dá quando o contribuinte ele fez lá aquele depósito no montante integral. Lembram lá na suspensão do crédito tributário? Depósito no montante integral, lá no artigo 151. Quando, então, ele faz o depósito do montante integral, o que acontece? Suspende a exigibilidade. Se, ao final, ocorre a decisão administrativa desfavorável a ele, ou a decisão judicial desfavorável, o que vai acontecer? Vai acontecer a conversão do depósito em renda. Aquele depósito que suspendia, agora ele vai ser convertido em renda para a Fazenda Pública e ele vai extinguir o crédito tributário. A regrinha agora do pagamento antecipado e homologação do lançamento, vocês lembram que lá no artigo 150, parágrafo 1º, falava que a homologação do lançamento, ele extinguia o crédito tributário sob condição resolutória, não é isso? Por que é condição resolutória? Porque depende da homologação. Homologado o lançamento, ele extingue, então é a homologação que extingue definitivamente o crédito tributário. Por isso que o pagamento antecipado e a homologação, precisa ter a homologação, porque enquanto não tem homologação, a extinção está sob condição. Qual que é a condição resolutória? A condição que vai resolver, que vai extinguir definitivamente, vai ser a homologação. E a homologação pode ser de que formas aí? O que vocês lembram? Quais são as formas de homologação? Ninguém aí, gente? Alguém lembra as fórmulas de homologação aí? Quais são? A tácita, né? E a expressa. Como é que é a homologação expressa? É quando a autoridade administrativa, ela efetivamente diz que homologa aquele lançamento. Então, ele dá um despacho, faz uma declaração, né, pratica um ato administrativo dizendo que homologa. E a homologação tácita é quando ela acontece após o prazo de 2 anos. É isso? 2 anos, gente? É 2 anos? Nobody? Eu falo o prazo errado, vocês aceitam assim mesmo? Pode? O prazo é de 5 anos, né, gente? Então, a homologação tácita ocorre no prazo de 5 anos, tá? 5 anos contados, né? Eles vão ser contados da data do fato gerador, certo? Homologação tácita. E aí, o que acontece? Essa homologação tácita, homologação que ocorre depois de 5 anos do fato gerador, ela causa o quê? A extinção do crédito tributário pela homologação do lançamento e seu pagamento antecipado, tá joia? Então, nos tributos lançados por homologação, a extinção não é pelo artigo, né, artigo 156, inciso 1º, é pelo 156, inciso, deixa eu pular aqui para o inciso. É o 156, inciso 7º, tá? É o pagamento antecipado e homologação. Vamos aqui a outra hipótese. Consignação em pagamento, julgada pela procedência. A consignação em pagamento em matéria tributária é bem interessante, né? Nosso direito tributário, embora seja um direito de índole material, nós temos alguns dispositivos no Código Tributário de índole processual. Um deles é o artigo 164 do Código Tributário,
que disciplina a ação de consignação em pagamento em matéria tributária. Se você quiser saber quais são as regras para ajuizar a ação de consignação em pagamento em matéria tributária, você não pode usar a regra do processo civil. E você não vai achar a regra em nenhuma norma de direito processual. Você vai achar essa norma processual dentro de um diploma de índole material, que é o Código Tributário. Então, o artigo 164 do nosso Código Tributário, ele disciplina as hipóteses em que você vai ter a possibilidade de ajuizar a ação de consignação em pagamento. E se a ação de consignação em pagamento for procedente, quando ela é procedente, ela gera o reconhecimento de que você tinha direito, a fazenda era obrigada a receber o seu pagamento. Então, veja, se a ação é procedente, é que ela vai extinguir o crédito tributário, que vai pegar aquele valor que você consignou e vai extinguir o crédito tributário. Então, a hipótese de extinção do crédito tributário pela consignação em pagamento é a procedência da ação de consignação em pagamento, viu, gente? Atenção para isso. Se for improcedente, você está sujeito a juros, multa, né? Então, a improcedência da ação vai obrigar você a pagar. Não vai acatar aquilo que você depositou, não, aquilo que você consignou. Porque o juiz vai estar reconhecendo que o que você consignou indevidamente, se a ação for improcedente. Então, não vai extinguir o crédito tributário e você vai estar sujeito a juros, multa e todos os encargos legais que incidiriam sobre aquele crédito tributário que você foi discutir numa ação de consignação em pagamento. A decisão administrativa e reformável, e, obviamente, essa decisão administrativa e reformável é aquela que anula o crédito tributário. Então, a decisão administrativa e reformável que anula um crédito tributário, ela extingue esse crédito tributário, tá? Decisão judicial passada e julgada do mesmo jeito. A decisão judicial que anula um crédito tributário vai também extinguir o crédito tributário. E a última hipótese aqui interessante de extinção do crédito tributário, que vale a pena a gente observar, é a dação em pagamento de bens imóveis. A dação em pagamento de bens imóveis significa o seguinte: o contribuinte pegar um imóvel, pegar um terreno, pegar um prédio e entregar para o fisco, para o Estado, como pagamento de um tributo. Essa hipótese ela foi inserida por lei complementar, ela não figurava antes como hipótese de extinção do crédito tributário, e é importante a gente observar o seguinte, que ela depende de regramento legal, ela depende de lei específica que regula a dação em pagamento, através de entrega de bens imóveis. Não é pelo fato de estar no Código Tributário que o contribuinte tem direito. É preciso que o município ele institua uma lei, ele regule numa lei especial sobre a dação de pagamento de bens imóveis lá no município. É preciso que o Estado faça uma lei específica sobre a dação de pagamento de bens imóveis. É preciso que a União faça uma lei específica sobre a dação em pagamento de bens imóveis. Certo? Então, tem que ter lei específica. E outra observação, essas leis, da União, pelo menos, ela tem uma série de condições. Então, não é o contribuinte chega lá, pegar a chave, chega lá, vim aqui pagar o tributo que eu estou devendo, toma aqui a chave do meu prédio, toma aqui a escritura do meu terreno. Não. É preciso que o contribuinte formule requerimento à autoridade administrativa, fazendária, que você preencha os requisitos da lei e, mais importante, que a autoridade fazendária tem interesse no bem. Se o Estado, o município não tem interesse no bem, ele não vai aceitar. O fisco não está obrigado a aceitar o bem. É preciso que haja interesse no recebimento desse bem. Ok? Alguma pergunta sobre extinção? Professor, Diga, Adriana. eu queria fazer uma pergunta, não sei se é interessante, mas surgiu a dúvida. É.
Não, fiquei cismada em fazer pergunta de que um professor disse que minha pergunta tinha sido desnecessária. Não, Mas, toda pergunta é necessária. Mas, enfim, nesse caso que o senhor abordou agora, né, do fisco ter interesse em receber o bem, precisa desse interesse, Isso. ter esse interesse. Não prevaleceria, nesse caso, o interesse, digamos assim, da quitação, porque o fisco com o imóvel pode... Eu entendi o que você quer falar. Ele vai receber o imóvel e pelo menos vai receber o crédito tributário. Vamos lá, Adriano. A gente precisa lembrar, quando a gente fala em crédito tributário, a gente precisa lembrar, né, que estamos dentro do direito público e a gente tem que observar aqueles dois princípios lá do direito público, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Eu entendi o que você quis dizer, no sentido assim, se ele recebe imóvel, pelo menos já tem alguma coisa para ganhar o dinheiro, né, para conseguir converter aquilo em dinheiro. Não é? Mas, às vezes, ele tem outras maneiras de receber até melhor. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, você agora é procuradora do Estado do Ceará, certo? E aí você, como procuradora do Estado do Ceará, chega lá um contribuinte que deve 10 milhões de ICMS. Tá bom? É isso, né, Adriano? Então, ele chega contribuinte com 10 milhões de ICMS, né? E aí você está lá, é a procuradora-geral do Estado, melhorei, não melhorou não? Procuradora-geral do Estado, e você tem que manifestar, e o contribuinte vem oferecer para você o seguinte, vem oferecer para você um prédio condenado na Avenida Paulista, que está invadido pelo movimento, né, sei lá, esses movimentos sociais aí que invadem coisa. Não está lá o prédio lá na Avenida Paulista, o prédio condenado, ou seja, vai cair, né, já tem lá embargo do município de São Paulo para demolir, e aí, o que você vai fazer? Você vai aceitar porque vai ficar melhor para receber? Ah, não, a gente demole, faz a demolição do prédio e vende o terreno, que deve valer muito, realmente deve valer. Mas você que falou, André, eu não falei nada, viu? E aí o que acontece? Veja bem, Adriana, que nesse caso, percebe que não necessariamente vai ser interessante para o fisco receber esse bem. Vamos para outro exemplo. E agora eu não vou nem exagerar, não, vai ser um exemplo até bastante razoável. Você agora, procuradora de novo do Estado do Ceará, recebe um imóvel, um terreno, lá no Rio Grande do Sul, da empresa lá na cidade de Chuí, na divisa lá com o Uruguai, né, recebe um terreno lá. Qual o interesse do Estado do Ceará em ter um imóvel, ainda que ele possa vender esse imóvel lá no Chuí? Imagina o custo para o Estado do Ceará de avaliar esse imóvel, de verificar a forma de alienação do imóvel. Será que é melhor ele ele ficar com esse imóvel, ou ele continuar na execução fiscal contra a empresa que já tem um monte de bem penhorado dela? Entendeu, Adriana? Então, é preciso, não necessariamente o fato de receber o imóvel vai ser vantajoso para o fisco, tá certo? Por isso que a própria... E outra coisa, né? Você como procuradora, só vai poder aceitar o imóvel se ele preencher os requisitos da lei. E aí vai ter a lei específica do Estado que vai dizer as hipóteses de dação em pagamento de bens imóveis. Tá bom, Adriana? Percebeu aí que nem sempre vai ser vantajoso e que vai ter uma lei que vai regular isso, tá bom? Tá, Joel? E se você quiser perguntar, pergunte, viu, Adriana? Toda pergunta é importante. Professor. Diga, Samilton. Pronto. É parecida com a pergunta que a Adriana fez aí, mas só que sim. Com um diferencial aí. E quando o fisco confisca os bens, nesse caso aí, independente do interesse ou não do Estado, da União? Você está se referindo aí no caso da penhora, é isso? Não. Se ele tem débito por exemplo, como citou aí, 10 milhões, e ele tem patrimônio, seja lá no Xingu, Iapoque, e a dívida do ICMS seja aqui no Ceará, esses bens poderiam ser apreendidos, mesmo sem... Não, mas aí, eu entendi. Mas, na verdade, deixa eu só fazer um ajuste aí.
é porque, na verdade, o fisco ele não vai poder pegar esse bem e vender, não, porque ele vai ter que fazer isso na execução fiscal, tá certo? Quem vai pegar o bem é o Estado juiz. Então, por isso que eu falei, vai ter uma penhora, e aí esse bem vai ser leiloado no processo judicial. Tá bom? O fisco não pode fazer a alienação, ele pode registrar indisponibilidade. Então, o fisco pode ir lá na fazenda, lá no Tocantins, lá, o fisco aqui do Ceará vai lá, a empresa tem uma fazenda lá, tem um imóvel no Tocantins, ele vai e registra, ele averba lá no registro do imóvel do Tocantins que a empresa tem dívida tributária com o Estado do Ceará, e aquele bem já está reconhecido para garantir aquela dívida, tá certo? Então, é uma garantia. Mas o Estado lá não vai poder pegar e vender aquele bem, não. O Estado, quando eu digo a fazenda, tá? A fazenda estadual, porque ele vai depender, quem vai fazer esse ato vai ser a justiça, vai ser um ato judicial, tá certo? Tá? Mas aí vai sim, ele vai pegar e vai fazer a venda. Mas veja, o Estado juiz ele não vai entregar o bem, ele vai vender o bem, vai para o leilão judicial, e no leilão vai ser vendido, o valor arrecadado vai ser entregue para o Estado. Tá bom? Esclareceu aí, Samilton? Beleza. Mais alguma pergunta sobre extinção? Então, eu vou comentar sobre exclusão, tá bom? Professor, Diga, só uma dúvida aqui. Eu vou misturar aqui duas formas de extinção. Professor, no caso da consignação em pagamento, digamos que eu estou com débito no fisco e eu não tenho dinheiro para pagar. Só que aí eu quero pagar e ter um bem imóvel. Eu posso colocar esse bem imóvel à disposição do fisco através de uma consignação em pagamento? Não, a consignação em pagamento tem que ser em dinheiro. Você pode dar numa execução fiscal, né? Você pode apresentar em garantia esse bem para garantir a execução e discutir aquele crédito tributário. Você pode entrar com uma ação anulatória e, na ação anulatória, entregar como garantia aquele bem e pedir ao juiz para reconhecer aquele bem como garantia e suspender a exigibilidade do crédito tributário, tá certo? Mas você não pode utilizar o bem como consignação em pagamento, tá? Porque a consignação em pagamento tem que ser em moeda, ele não pode ser em bens, em utilidades diferentes de moeda. Você pode utilizar isso como garantia, mas isso não tem efeito de consignação em pagamento. Tá joia? Esclareceu? Esclareci. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta? Eu posso ir para a exclusão? Beleza, então vamos caminhar na exclusão aí. O que é exclusão, né? A gente viu que extinção é matar o crédito tributário, é efetivamente o crédito tributário sair do mundo jurídico. Na exclusão, eu também tenho a retirada do crédito tributário no mundo jurídico, né, caso ele já tenha sido constituído. Mas a exclusão, ela costuma acontecer antes da constituição do crédito tributário. Na anistia, não, o crédito tributário já está constituído, aí vem e exclui. Ou seja, continua ali, a gente vai ver que a anistia é só para tirar as penalidades, né? Você não tem a anistia de crédito tributário, de tributo, a anistia é só de penalidade, então é de uma parte do crédito tributário. E você vai observar que na exclusão existe um mecanismo que impede o fisco de concretizar o lançamento. Então, ele faz o lançamento, mas ele não consegue finalizar, é como se fosse um bloqueio. É como se você tivesse uma barreira, o fisco vai, começa a olhar aqui, isso aqui é fato gerador, é sim, aqui tem uma base de cálculo, tem uma alíquota, chega o tributo, opa, peraí, mas eu não posso cobrar porque esse produto é isento. Como ele é isento, então esquece tudo isso aqui, e ele vai e reconhece a isenção. Existe um ato administrativo reconhecendo a isenção. Existe como é que eu vou dizer? O procedimento do lançamento, ele finaliza com o reconhecimento dessa isenção, ou com a exclusão do crédito de parte ali das penalidades na anistia. Então, por isso que é uma exclusão, porque o crédito tributário ele estava perfeito, ele podia ser cobrado, mas vem ali uma situação na lei que impede essa cobrança. E aí o crédito tributário é excluído. A doutrina questiona bastante essa questão da exclusão,
vocês vão encontrar doutrinadores, Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, ele diz que a exclusão do crédito tributário é uma terminologia indevida, porque o crédito tributário, muitas vezes, ele nem chega a ser constituído, então não é correto dizer em exclusão. Como é que pode excluir algo que não foi constituído? E, de certa forma, ele tem razão. Mas eu não trago essa discussão para vocês, porque isso é uma discussão doutrinária, e, particularmente, é importante vocês entenderem o Instituto, entenderem o que é isenção e anistia. Né? Quando vocês forem lá para o mestrado, doutorado, aí vocês discutem lá, né, se é exclusão do crédito tributário, né, se ela realmente exclui, se não exclui, se isso é uma idiosincrasia do Código Tributário. Né? Então, por isso que eu não me preocupei em apresentar essa discussão para vocês. Mas alguns doutrinadores, quem for ler Paulo de Barros Carvalho, Ricardo Lobo Torres, vai ver que eles criticam essa terminologia exclusão. Mas entendam que o crédito tributário ele já está constituído e vem a situação jurídica da isenção ou da anistia e exclui, ou então ele faz uma barreira para que, durante o lançamento, o fisco percebe que não pode finalizar o lançamento, e ele vai excluir o crédito tributário, que ele já estava em fase de constituição, mas ele deixa de finalizar, porque ele reconhece ali uma isenção ou uma anistia. E o artigo 175 traz as hipóteses, só tem 2 hipóteses de exclusão, a isenção e a anistia. E o que é a diferença entre isenção e anistia? Isenção fala de tributo. Então, quando eu falo numa isenção, eu falo numa situação prevista em lei que impede a cobrança de um tributo, que impede que um tributo ele seja cobrado total ou parcialmente. Pode ser uma isenção parcial, viu, gente? A isenção ela pode ser total, mas também pode ser parcial. A anistia é a exclusão de penalidade. Não existe anistia de tributo, gente. Então, a anistia é a exclusão de penalidade. Então, ouviu a palavra anistia é porque foi lá e tirou as multas todas e está querendo que o contribuinte pague o tributo que é devido. Tá bom? Então, a distinção entre a isenção e a anistia é exatamente que isenção fala de tributo e a anistia fala de multas tributárias, tá bom? Lembrar aqui essa questão, que a exclusão do crédito tributário não afasta o cumprimento das obrigações acessórias, a mesma coisa lá da suspensão, lembra que lá na suspensão, a ocorrência da suspensão do crédito tributário não afasta o cumprimento das obrigações acessórias? Da mesma forma aqui, tá? Não afasta o cumprimento das obrigações acessórias, a isenção e nem a anistia. Na isenção, né, lembrar lá no artigo 176 daquele assunto que a gente estudou semestre passado. Lembra que nós conversamos sobre a isenção onerosa e a isenção não onerosa? O que é a isenção onerosa? É aquela que o contribuinte precisa botar a mão no bolso para ter direito à isenção. Aí lembra que eu dei o exemplo lá da empresa que resolve instalar no distrito industrial, e para instalar ela tem que construir lá 200 metros quadrados de área construída, e contratar 20 empregados, para que ele tenha direito aos benefícios fiscais. E aí eu falei, essa isenção é isenção em caráter oneroso, e conforme o entendimento do Supremo, isenção onerosa não pode ser livremente suprimida. Lembram disso? Foi um assunto que a gente estudou semestre passado, não é? Alguém não lembra disso aí? É um assunto pertinente agora, quando a gente fala de isenção, tá? E observar o seguinte, que o artigo 177, ele restringe o alcance da isenção. Então, a isenção ela é sempre específica a determinado tributo. O fato de quando a pessoa tem a isenção de um tributo não significa que outro tributo é isento. Por exemplo, digamos que eu tenha isenção de IPVA. Isso não quer dizer que eu tenho isenção das taxas, por exemplo, de expedição dos documentos do Detran, que é o licenciamento. A isenção do IPVA não necessariamente vai me dar a isenção do licenciamento, a não ser que a lei que concede a isenção do IPVA também conceda isenção do licenciamento. Uma isenção de IPTU.
a isenção do IPTU não necessariamente vai me dar também a isenção da taxa de coleta de lixo. A taxa de coleta de lixo domiciliar, ela tem que estar prevista na lei específica. Pode ter na lei de isenção, isentando o IPTU e isentando a taxa? Pode, mas a lei tem que dizer taxativamente, aí o trocadilho infame, né? Taxativo, ela tem que ser expressa, né, de que ela está isentando o IPTU e a taxa, tá certo? Então, a isenção de um tributo não significa a isenção de outros tributos relacionados ao mesmo negócio jurídico. O que mais aqui? A questão do artigo 179, tá? A isenção, ela pode ser em duas modalidades. Ela pode ser isenção geral. Quando ela é geral, a própria lei isentiva, ela automaticamente tem que ser aplicada pelo fisco. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, a isenção de produtos da cesta básica, tá? Isenção de produtos da cesta básica, não precisa o empresário, o dono do supermercado, ir lá requerer na fazenda estadual a isenção dos produtos da cesta básica, porque é uma isenção geral. Vai lá o contador já sabe lá que aquele produto é isento, pronto, já vai sair na nota fiscal dizendo que é isento, não vai tributar, porque é uma isenção de caráter geral, produtos da cesta básica isentos, acabou. Isenção específica é aquela que depende de comprovação do contribuinte. Então, o contribuinte, na isenção específica, ele precisa ir lá no fisco e dizer, fisco, eu preencho o requisito dessa lei. E eu quero que você, fisco, reconheça que eu tenho direito à isenção. Essa isenção específica, então, ela, para ser efetivada, ela vai depender de requerimento do contribuinte e de despacho da autoridade administrativa. Não adianta você, não, porque eu tenho aqui, eu preencho o requisito da lei, eu já estou isento, né, eu vou só requerer e pronto, não vou me preocupar. Não, a sua isenção só tem eficácia quando houver o despacho da autoridade administrativa. É o que fala o artigo 179 do nosso Código Tributário. A isenção específica depende de requerimento do contribuinte, comprovação do preenchimento dos requisitos da lei e despacho da autoridade administrativa. Por isso que, por exemplo, a isenção de imposto de renda para pessoas que são acometidas de determinadas doenças. No indivíduo ter isenção de imposto de renda, ele tem que requerer à Receita Federal essa isenção e existe lá uma instrução normativa que diz lá quais são os documentos que têm que ser apresentados, laudo médico, etc. Ele vai apresentar esses documentos para que a Receita Federal possa reconhecer essa isenção. Não adianta, se ele tiver a doença e falar, não, já estou isento, não vou pagar, não vou declarar. Não, ele tem que declarar, porque isenção não afasta o cumprimento de obrigação acessória, e ainda, ele tem ainda que comprovar que ele preenche aqueles requisitos da lei para que ele tenha direito àquela isenção. Tá certo? E que a autoridade administrativa despache esse benefício, conceda esse benefício para ele. Entendido aqui o artigo 179? E aí chegamos na anistia, como eu disse, a anistia, né, é o perdão de penalidades, né? A anistia sempre vai falar de multa tributária, e a anistia também vai aplicar a mesma regra, ela vai depender a anistia geral, ela é concedida de maneira geral, então basta ter sido concedida a anistia que o contribuinte já vai ser beneficiado, mas se ela é em caráter específico, individual, o contribuinte tem que requerer individualmente essa anistia. Tá? E aí vale, né, o regramento aqui do artigo 155. Se lá na isenção eu requeiro uma isenção que eu não preenchi os requisitos, lembra lá que fala lá no 155 da moratória? Se eu não preenchi os requisitos, eu agir com fraude, eu vou pagar tributo com penalidade e com todas as sanções cabíveis. Se eu apenas deixei de preencher o requisito, se você deixou de preencher o requisito, você paga o tributo, mas sem as penalidades. Era esse que a gente tinha para falar de anistia. Anistia não tem isenção também, não tem
Os assuntos polêmicos, na verdade, o assunto mais polêmico é essa questão da revogação de isenção em caráter oneroso, não oneroso, né? Então, realmente não tem mais nada aqui que eu visse aqui que merecesse ser abordado. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de formular alguma pergunta? Está tranquilo, professor. Está tranquilo aqui, né? Certo, Geraldo? Então beleza, Marcos. Beleza, eu vou rodar aqui então a frequência, tá? Não saiam não, para eu poder gerar aqui nossa frequência. Vamos lá, ok. Deixa eu só abrir o arquivo, ver se está ok. Deixa eu aproveitar, gente. Eu fiquei com dúvida aqui ontem, eu estava fazendo aqui as frequências. Deixa eu localizar aqui. Tem um aluno aqui que eu não consegui identificar quem era. Deixa eu olhar aqui. Ah, não. Aqui nessa turma eu identifiquei todo mundo. Foi na outra turma que tinha um aluno que eu não consegui saber quem era. Não, nessa turma a gente não teve esse problema. Foi na turma do Direito Tributário. Tinha um aluno que botou um nome lá que eu não consegui decifrar qual era o nome da chamada. Mas não foi nessa turma, não. Então, finalizando Professor, aqui. Opa! só para perguntar, o Acatói está na turma, não tá? A Catói está. Ah, ok. Tá? Agora, pronto, a Catói está na lista, tá? Mas, assim, você chegou a assistir as outras aulas? Não, Porque aqui seu nome não... aqui é a Derbal. Eu estou perguntando porque ele, assim, tá. como ele está no interior, lá do Parambu, aí fica difícil para ele acessar. Ele não está conseguindo acessar, não? Não, mas eu acho que ele está... Porque, eu já fiz a rematrícula, eu acho que depois da segunda semana, que eu tive alguns problemas pessoais, aí até falar com você sobre isso, se eu poderia mandar as atividades que eu tinha perdido, posso mandar ainda no Leão Digital? Pode mandar sim. Pode mandar Tudo que bem. puder. Mas agora já está tudo normal, já estou assistindo a aula normalmente, viu? Beleza, mas você pode mandar, porque acho que consegue até mandar, viu? Eu vi que teve gente que postou hoje a atividade dessa semana, né, da semana passada. Tudo bem. Não está bloqueado lá, não. Qualquer dificuldade, você me avisa. Mas acho que o pessoal está conseguindo postar. Certo, obrigado, professor. Professor? Hoje, Adriano, eu já tinha notificado que você é o Adriano Telecom, viu, José Adriano? Então, você não está com falta, não. É que teve um dia que realmente você faltou, né? Pelo menos seu nome não estava na lista. Professor, se diga. Eu fui postar a minha atividade na sexta-feira. Aí lá tinha como o prazo tinha passado já, mas o senhor não estendeu, não foi? Porque tinham dado um problema no sistema? Não, porque o pessoal postou hoje que eu vi. Mas eu vou olhar lá, mas eu vi gente postando hoje. Aí eu tirei até um print, porque lá tinha dizendo prazo excedido. Aí mesmo assim. Engraçado, porque teve gente postando hoje. Mas eu vou olhar lá e qualquer coisa eu desbloqueio. Mas eu vi gente postando hoje, eu tinha corrigido as atividades ontem, vi gente vi que tinha atividade para corrigir hoje. Então ok, obrigado. Postou hoje. Mas eu vou ver lá quando eu desbloqueio. Wagner, estava prazo excedido, mas podia postar. Só estava mostrando que o prazo estava... mas consegue postar, né, Samir? Porque eu vi gente postando hoje. Consegue. Ele só diz que o prazo está excedido, mas não está bloqueado, não. Eu não bloqueei para... Eu só boto o prazo lá para... Mas se quiser, consegue postar. Mas eu vou olhar lá, Wagner, de qualquer forma. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Então, em relação à prova, tá? Nossa prova está marcada para o dia 7. Tá? E aí, o que eu vou fazer? A princípio, vai ser estudo de caso, vai ser em grupo de até 3 alunos. Eu só não sei se eu já vou poder liberar antes ou se eu só posso liberar no dia.
Tá? Assim que eu tiver uma confirmação, no nosso próximo encontro 5, eu acredito que vai ter uma posição mais consolidada. Se eu puder liberar antes, eu libero ali no sábado para vocês fazem já no final de semana. Se não, eu libero no dia da prova bem cedo. Tá certo? Ok, mais professor. Agora, só um pedidozinho. Libero para 4 alunos? Não dá. Eu vou botar só 3 questões, pô. Só 3 questões, cara. Aí você botar 4, vai ter um que, né? 3 o negócio já fica capenga, né? Então deixa 3 questões. Certo, tá ok, tá ok. Por isso que eu deixo. Divide, se o teu grupo tá com 4, divide, faz 2 grupos de 2, pô. Beleza. Tá joia? É porque só tem 3 questões na prova, entendeu? Aí se eu botar 4, né? Cada um vai fazer meia questão. Assim, aluno tem que pedir, né? Eu sei disso. Tá joia? São igual futuros advogados. E o senhor juiz, pois é. O senhor já sabe, né? Advogado pede, juiz... Pode, é tudo improcedente, né? Um abraço, professor. Tá, joia? Mas aí vamos deixar 3 só, tá? Porque são só 3 questões. Então, eu estudo de caso com 3 hipóteses lá para fazer, tá bom? Ok. Vocês conseguem fazer em 15 minutos. Certeza. É bem tranquilo, tá bom? Não tem nenhum mistério, não. Beleza, um abraço aí. Tá joia, gente? Mais alguma pergunta? Ok, então. Então, muito obrigado pela atenção. Certo? Boa semana. Daqui a pouco eu estou liberando o estudo de caso dessa semana, que vai abordar aí esse estudo aí da semana, tá? E até nossa próxima semana. O assunto da semana que vem é prescrição e decadência, tá bom? E depois temos a nossa avaliação. Eu sei que semana que vem vocês estão em prova, mas vamos dar o conteúdo, porque é um conteúdo importante e não queria deixar isso para depois, não. Que a gente está com o nosso cronograma bem apertado, tá bom? Então, um abraço aí, tudo de bom, bom resto de semana, bom final de semana e até a próxima semana, viu? Um abraço a todos aí. Valeu, professor. Até mais. Boa noite.